Esse é um jogo extremamente importante, porque nós estamos chegando próximo da definição da classificação. E se for pensar, o Brasil nesses últimos anos, nessas últimas temporadas, está sempre entre os primeiros, né? Desde 2012, nós recordando a Copa Eldorado, que a gente foi finalista, a segunda divisão, quando nós chegamos em todas as finais de turno, né, fomos campeões. Depois na Série A, né, do Campeonato Gaúcho, sempre entre os primeiros, combinou com o campeão do interior. A Série D, a mesma coisa, a primeira fase a gente terminou na frente do Ituano, por exemplo, que foi campeão paulista. Se repetiu isso no Campeonato Gaúcho desse ano. E agora, desde que iniciou essa competição, desde a primeira rodada, o Brasil está sempre entre os 4 melhores, né? E a partir do momento que está se definindo, então, essas últimas partidas, esse jogo de domingo cresce muita importância, né? Porque se nós tivermos um resultado positivo, nós vamos dar um grande passo para a classificação. E eu valorizo muito essas campanhas, e aí eu recordo o que esse grupo de atletas tem feito para o Brasil estar sempre, para o torcedor estar sempre vendo o seu clube entre os melhores. Isso é uma coisa muito interessante, né? Primeiro, agradecer evidentemente o Internacional, né, por ceder o seu estádio, né, por colocar à disposição o Beira-Rio. É um estádio de Copa do Mundo, né? É um dos melhores estádios do mundo, né? Então, evidente que nós gostaríamos de jogar no Bento Freitas, mas diante da impossibilidade, essa alternativa, né, que o Inter está disponibilizando de nós jogarmos no Beira-Rio é extremamente interessante e eu diria até histórica, porque uma das primeiras recordações que eu tenho do Brasil de Pelotas foi aquele jogo em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, né? Uma semifinal de brasileiro contra o Bangu. E eu era novo, chamou a atenção, eu sou de Porto Alegre, chamou a atenção, como é que um clube do interior tem a capacidade de se mobilizar, tanto de lotar um estádio, mesmo pela distância. Ali que eu comecei a conhecer e a entender o Brasil de Pelotas, né? Então, e assim como aconteceu isso comigo, deve acontecer isso com muitos desportistas que ainda não têm a exata dimensão do que representa o Brasil. Se a torcedor do Brasil fizer uma grande mobilização, lotar a parte destinada ali, que vai ser mobilizada para a torcida, ônibus, carros, enfim, evidentemente que isso vai chamar a atenção de novos esportistas. Mais pessoas vão conhecer essa força que tem a torcida do Brasil. Então aquilo ali me chamou, naquela época me chamou muita atenção, assim, essa capacidade de mobilização que ao longo dos anos a gente acompanhou. Então é um jogo histórico em função do local. E aí eu também tenho que lembrar até o nosso torcedor que a dupla Grenal ela tem colocado as suas estruturas à disposição do Brasil. Nós devemos ter treinado só esse ano umas 3, 4 vezes no centro de treinamento do Grêmio e outras tantas no centro de treinamento do Inter. Então é importante o nosso torcedor entender que não é só nesse momento, né, que o Inter está disponibilizando essa estrutura. A dupla Grenal ela sempre se coloca à disposição, tipo assim, olha, o que nós pudermos ajudar o Brasil, nós vamos ajudar. Isso é muito interessante e é importante o torcedor saber, né? Então foram várias vezes, agora mesmo antes de nós jogarmos em Londrina, o treinamento foi lá no Grêmio, né, ali do lado da Arena. E agora o Internacional, que também já colocou várias vezes o centro de treinamento à disposição, está colocando o estádio, né, no sentido de dizer, olha, o que nós podemos fazer
pelo Brasil, nós vamos fazer. Então, fiquei muito contente com essa atitude do Internacional. Sei também que uma das razões de ter acontecido isso, além da dupla Grenal torcer pelo Brasil, é que nós fizemos uma semifinal contra o Inter no Beira-Rio esse ano, né? E o torcedor do Brasil teve um comportamento sensacional, né? Encontrou tudo no lugar, deixou tudo no lugar, enfim, deu uma demonstração de educação, né? De bom exemplo, e eu acho que isso também influenciou. É importante o torcedor saber disso, porque hoje nós estamos cumprindo um jogo de suspensão porque um torcedor esqueceu desse detalhe, né? E hoje nós estamos com um estádio da dimensão do Beira-Rio justamente porque o torcedor foi lá recentemente e teve um comportamento exemplar. E aí faz recordar também, aí já como profissional aqui do Brasil, em 2004 eu trabalhava no Brasil. E o Grêmio precisou do estádio Bento Freitas também, né? E aí entra uma coisa que me chamou muito a atenção, como me chamou em 85. Em 2004, quando o Grêmio entrou em campo, ele entrou com a bandeira do Brasil. E na arquibancada era vermelho e azul. Tinha praticamente um torcedor com a camisa do Brasil, um com o do Grêmio, um do Brasil, um do Grêmio. Numa demonstração também, assim, olha, o que nós pudemos fazer nessa oportunidade por um clube gaúcho, né? Então, o nosso torcedor, primeiro, ele tem que entender que o comportamento correto, isso passa uma imagem extremamente positiva. No próprio jogo agora no Beira-Rio, eu tenho certeza que outros torcedores de outros clubes vão lá para assistir o jogo. E talvez vá com uma camiseta do seu clube, não do Brasil, mas do seu clube. Na verdade, isso é como se ele dissesse assim, olha, meu clube do coração é esse, mas eu também torço pelo Brasil, eu vim prestigiar o Brasil, vim fazer uma homenagem para o Brasil, vim participar também de um jogo histórico, que a gente sempre, né, os outros torcedores devem sempre pensar, pô, como é que é a torcida do Brasil, eu vou poder estar no domingo, 11 horas, acompanhando. Então isso é de extrema importância, quanto mais gente torcer, porque eu falo como um profissional, eu torço muito pela dupla Grenal. Qualquer competição que eles participem, né? Assim como eu torço para o Caxias não cair, assim como eu torço para o Ipiranga e o Lajadense que estão jogando uma Série D subir. Como se fala em campeonato, quando se fala em times gaúchos, nós temos que sempre torcer para que o futebol gaúcho tenha sucesso, né? E o Internacional, voltando ao jogo de domingo, dá uma demonstração de grandeza, né? Tipo assim, o que nós pudermos ajudar o Brasil, nós vamos ajudar. Então, eu acho que essa campanha que os jogadores vêm fazendo, a mobilização que o torcedor está fazendo, vai ser de fundamental importância para que a gente tenha sucesso no domingo. Torcedor Chavante, o seu comparecimento e apoio nesse domingo vai ser de fundamental importância. Nós estamos num momento extremamente importante da competição. O seu apoio aos atletas nessa partida vai nos tornar mais forte. Essa é aquela partida que, além de ajudar dentro do campo, é uma grande oportunidade de demonstrar a força do torcedor do Brasil. Leve um amigo, leve um familiar, lote o estádio e demonstre a força e a grandeza desse clube.